Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de investimento para o período 2014-2020 e o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional e o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional aqui presentes farão de seguida a apresentação detalhada no novo modelo hoje aprovado pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também o programa Aproximar, que é a estratégia para a reorganização dos serviços de atendimento da administração pública, e o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional também se referirá em detalhe a esta medida hoje aprovada pelo Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa e segurança nacional e o aprovisionamento por parte do país em serviços fundamentais para o interesse nacional, nas áreas da segurança, nas áreas da energia, dos transportes e comunicações, enquanto interesses fundamentais de segurança pública. Trata-se, como sabem, da utilização de uma autorização legislativa solicitada pelo Governo ao Parlamento para legislar sobre esta matéria. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros o novo regime jurídico dos sistemas de segurança privada dos estabelecimentos de restauração e de bebidas que disponham de salas ou de espaços de dança, definindo a obrigatoriedade de um sistema de videovigilância e procedendo ao recorte mais rigoroso dos tipos de estabelecimentos sujeitos a diferentes medidas de segurança que agora ficam previstas no novo regime. Foram também aprovados hoje pelo Conselho de Ministros, foi também aprovada uma resolução sobre o acordo interno entre a União Europeia e o ACP, os Estados africanos, o acordo de parceria ACP-União Europeia, bem como a participação de Portugal, do Estado português, no fundo para a cooperação com os países do ACP, os Estados do ACP. A contribuição de Portugal é ao longo isto é para o período 2014-2020 e ao longo dos próximos 6 anos, a contribuição de Portugal é de cerca de 365 milhões de euros. Com esta contribuição, com este fundo que está criado, abrem-se perspectivas melhores para o fomento e a dinamização da cooperação em que Portugal é parte, nomeadamente com os países da CPLP, incluindo Timor-Leste. O Conselho de Ministros aprovou também, por último, um conjunto de 5 convenções bilaterais que têm que ver com a dupla tributação e a prevenção da evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, nomeadamente com a República da Croácia, os Barbados, a República de Senegal, a República Democrática Federal da Etiópia e a República de São Marino. Eu peço então ao Sr. Ministro Adjunto que vos faça a apresentação da medida hoje tomada, das 2 medidas hoje tomadas relativas aos fundos estruturais e relativo ao programa Aproximar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Como sabem, foi ontem adotado o acordo de parceria que irá disponibilizar mais de 25 mil milhões, quase 26 mil milhões de euros em fundos europeus para Portugal nos próximos 7 anos. Foi um momento particularmente atual para a adoção do acordo de parceria, porque eles vão ser um instrumento, os fundos que vamos ter, esses mais de 25 mil milhões de euros que vamos ter nos próximos 7 anos, vão ser um instrumento particularmente poderoso para alavancar a recuperação económica de Portugal e aprofundar o processo de transformação da nossa economia e da sociedade que este Governo tem vindo a levar a cabo. Como sabem, ontem ficámos também a saber que o grau de confiança e otimismo que os portugueses têm na economia hoje é já superior àquele que tinham antes da crise. E hoje voltamos a ter boas notícias com a descida novamente da taxa de desemprego, que coloca Portugal na liderança em termos de queda do desemprego na Europa no último ano. É assim particularmente atual esta adoção do acordo de parceria, que vai reforçar esta confiança e nos oferece uma oportunidade extremamente importante em termos de darmos sustentabilidade à recuperação económica que iniciarmos e o fazermos num quadro em que o crescimento económico, a criação do emprego, está associado a uma lógica e a condições de sustentabilidade. O modelo de governo que adotámos hoje é mais um passo muito importante
na programação do próximo ciclo de fundos europeus do Portugal 2020. E é mais um passo que nos permite continuar na linha da frente, na Europa, na programação do próximo ciclo de fundos europeus. Como sabem, Portugal tem estado sempre entre os primeiros Estados-membros na preparação e programação do próximo ciclo de fundos europeus. Fomos o quarto Estado-membro da União Europeia a entregar a sua proposta de acordo de parceria, o segundo Estado-membro a entregar a proposta de programas operacionais. Ainda nenhum Estado-membro está neste momento a receber financiamentos, nem tem os programas operacionais acordados com a Comissão Europeia. Isso não seria possível à luz das próprias regras e processo na União Europeia, mas Portugal está entre os primeiros nesse processo de negociação e contamos por isso estar entre os primeiros a atribuir financiamentos do próximo quadro, logo que eles sejam disponibilizados pela União Europeia. Da mesma forma que estamos neste momento a liderar a própria execução de fundos do anterior quadro. Portugal é o primeiro Estado-membro, é o Estado-membro com melhor taxa de execução na União Europeia, entre os 28 Estados da União Europeia. E, portanto, este novo modelo de governo e a sua adoção pelo Conselho de Ministros, logo depois do acordo de parceria ficar concluído, continua a demonstrar o nosso empenho em tirar pleno proveito da oportunidade que constitui este próximo ciclo de fundos europeus e de o fazermos na linha da frente, na União Europeia, entre os primeiros Estados-membros que vão beneficiar desse mesmo. Este modelo de governo, ao mesmo tempo, confirma aquilo que afirmamos, que este próximo ciclo de fundos europeus vai ser diferente. E vai ser diferente não apenas porque as prioridades são diferentes, e a grande prioridade é a competitividade e a internacionalização da nossa economia, sendo que existe também uma preocupação muito grande com a inclusão social, mas a grande prioridade, como disse, é a competitividade e a internacionalização da nossa economia. Mas para além dessa mudança em termos de prioridade, das infraestruturas, dos equipamentos, para a transformação competitiva da nossa economia, para que Portugal possa finalmente convergir de forma sólida com a Europa, crescer, criar emprego com sustentabilidade, para além disso, e até para conseguirmos esse objetivo, tão importante como as prioridades e os objetivos para que são atribuídos os fundos, são o seu modelo de governo, os critérios de seleção, a forma como são designadas e avaliadas as suas autoridades de gestão, os critérios de elegibilidade para os fundos e as condições de atribuição desses mesmos financiamentos. E este modelo de governo, desde logo, dá passos muito importantes, define a estrutura, a arquitetura global, que nos vão garantir não apenas atribuir os fundos para as finalidades certas, mas fazê-los com formas de governo, com critérios de seleção que garantam que os objetivos que temos vão ser atingidos. É assim porque, e permitam-me que vos apresente apenas de forma muito esquemática algumas das grandes novidades que estão nesse modelo de governo, este novo modelo de governo promove uma maior integração e coordenação das políticas públicas, promovendo uma maior articulação entre os diferentes níveis de governação, central, regional, local, promovendo uma lógica plurifundo, ou seja, para que um determinado projeto atinja de forma eficaz o seu objetivo, frequentemente são precisas intervenções que exigem, por exemplo, formação profissional e ao mesmo tempo investimento em equipamento. No passado, para isso acontecer, eram necessárias diferentes candidaturas. Agora isso deixa de ser necessário, pode ser numa só candidatura e, portanto, o projeto é mais global, implica diferentes dimensões de intervenção que garantem que o objetivo que prosseguimos vai ser atingido. Promovemos também maiores intervenções territoriais integradas dentro desta mesma linha de promoção de uma maior integração das políticas públicas de intervenção no território. Há um princípio geral de competição no acesso aos fundos, quer por parte dos promotores privados, dos projetos de agentes privados, quer dentro da própria administração pública, existindo avaliação entre os próprios programas também de gestão dos fundos, com consequências que daí são retiradas. Há um princípio geral de contratualização dos resultados, como temos dito várias vezes, nós não vamos financiar projetos, vamos contratualizar resultados. Há uma aposta muito grande em termos de simplificação, e vou dispensar-me aqui de dar o detalhe de várias medidas nessa matéria, mas nos próximos dias iremos apresentá-las.
ou elas poderão ser conhecidas, e estou disposto também a responder a perguntas dos seus jornalistas sobre isso, mas há uma aposta muito grande no sentido de simplificar, de tornar mais fácil a vida quer dos beneficiários, quer daqueles que se querem candidatar a projetos em matéria de fundos. E há uma aposta muito grande, igualmente, em matéria de transparência e de seletividade. Na garantia da sustentabilidade dos projetos, das suas condições de avaliação, da independência dos peritos que os avaliam, mas também, como disse, na possibilidade de os portugueses conhecerem em detalhe todos os projetos que são financiados pelos fundos europeus. Isso será disponibilizado num único portal. Da mesma forma, para aqueles que querem candidatar-se a fundos europeus, será facilitada a sua vida na medida em que passam agora ou a estar abertas em contínuas candidaturas ou então a ser planeadas num calendário que permite aos eventuais interessados, certas circunstâncias excepcionais, conhecer com um ano de antecedência os períodos de abertura de concursos para a que se podem candidatar para financiamento dos seus projetos. Essa é outra novidade muito importante. E existe também, permitam-me concluir com isso, uma maior responsabilização das autoridades de gestão e dos organismos intermédios. São garantidas as condições de efetiva responsabilização de quem vai gerir os fundos relativamente aos objetivos que tem, incluindo prazos de decisão, para que os instrumentos que são colocados de pé, as autoridades de gestão que vão gerir os fundos, o façam de forma que corresponda plenamente aos objetivos que definimos. Posso talvez apresentar agora também o segundo ponto que o Sr. Ministro da Presidência mencionou, que diz respeito ao programa Aproximar. Como sabem, e já foi anunciado, o Governo está a implementar uma ambiciosa reforma dos serviços de atendimento da administração pública. Uma profunda reforma dos serviços de atendimento da administração pública. Aquela que direi que é um aspecto fundamental da reforma do Estado. A resolução que adotámos hoje é mais um passo muito importante, é o que permitirá agora implementar de facto no terreno essa estratégia. Uma estratégia de reorganização dos serviços de atendimento da administração pública, é desse tipo de serviços que estamos a falar, que nos permitiu, por exemplo, desde logo, garantir que a obrigação que estava no memorando de encerramento das repartições de finanças fosse deixada cair por parte da Troika. E, portanto, foi substituída por esta reorganização mais ampla do Serviço de Atendimento à Administração Pública, que pretende ao mesmo tempo maior eficiência, maior racionalização no funcionamento da Administração Pública, mas também garantir ainda maior proximidade da Administração Pública face aos cidadãos e melhor qualidade e simplicidade no atendimento da Administração Pública. Esta estratégia tem um vetor de presença territorial e um outro de mobilidade. Quanto à presença territorial da administração pública, a estratégia assenta numa diferenciação entre o front office e o back office das administrações públicas. E os diferentes serviços da administração pública de front office serão integrados em lojas do cidadão, no modelo novo das lojas do cidadão, sendo que existirá pelo menos uma loja do cidadão em cada município, tal como já tínhamos afirmado. E, portanto, está garantida a presença desses serviços de atendimento ao nível de todos os municípios. Adicionalmente, essa rede de lojas do cidadão será complementada por uma rede de ainda maior proximidade, que são os espaços do cidadão. Muitas das matérias que os cidadãos têm de tratar, muitos assuntos que têm de tratar com a administração pública, podem hoje ser tratadas de uma forma mais simples, que não necessita a presença de funcionários de cada um desses serviços públicos, mas sim de funcionários que os ajudem a tratar dessas matérias por via digital, com o apoio de um serviço de back-office de cada um desses serviços. E essa lógica mais simples, mas repito, complementar à das lojas do cidadão, essa lógica mais simples, permite-nos multiplicar estes pontos de atendimento para ter até 1000 pontos de espaços do cidadão até ao final de 2015. Estes espaços do cidadão vão poder estar ao nível da freguesia, ao nível do bairro. Eu, para vos dar um exemplo, estive já, porque alguns destes projetos estamos já a fazer pilotos, estive na semana passada em Salto, uma freguesia de Montalegre, a 43 km da capital do concelho, num terreno que
que é um terreno de montanha e, portanto, com dificuldade de acesso, onde a população não tinha, até hoje, nenhuma presença da administração pública. E com este modelo do espaço cidadão, em articulação com o município, é possível hoje em dia, aos cidadãos de Salto, que se tinham de deslocar ao sede do Conselho ou, noutros casos, ainda mais longe, tratar de muitos dos seus assuntos com a administração pública sem ter de sair de Salto, sem ter de sair dessa freguesia. E, portanto, este é um bom exemplo de como esta rede, que é complementar, como disse, àquela dos serviços públicos que vão estar nas lojas do cidadão, permite uma muito maior proximidade por parte da administração pública aos cidadãos. A outra componente da estratégia é uma componente de mobilidade, que tem a ver com o Portugal porta a porta, que é uma forma de transporte a pedido, portanto, facilitando em territórios de baixa densidade, onde não é possível ter carreiras públicas, facilitando às pessoas a mobilidade para se deslocarem, por exemplo, à capital do concelho, e as carrinhas do cidadão. Em territórios de muita baixa densidade, ou para servir pessoas que não tenham mobilidade, pode ser a própria administração pública, através das carrinhas do cidadão, que vai prestar esses serviços de atendimento diretamente às pessoas. Portanto, esta estratégia é uma estratégia que, por um lado, garante maior racionalidade e eficiência da administração pública e, ao mesmo tempo, maior proximidade e melhor qualidade no atendimento da administração pública aos cidadãos. A resolução que aprovámos hoje aprova a estratégia após a discussão que teve lugar no Conselho de Concertação Territorial. O Conselho de Ministros já tinha discutido esta estratégia, já a tinha validado politicamente, mas ela foi depois discutida com os parceiros dos diferentes níveis de governo no território, a Associação Nacional de Municípios, os representantes das comunidades intermunicipais, das áreas metropolitanas, das regiões autónomas, no Conselho de Concertação Territorial, esse novo órgão de articulação entre os diferentes níveis de governo do território que este governo criou, foi discutida no Conselho de Concertação Territorial, retirámos algumas sugestões daí, aliás, adotámos todas as sugestões que nos foram feitas no âmbito do Conselho de Concertação Territorial e aprovamos agora a estratégia já com essas alterações. Adicionalmente, esta resolução também estabelece formalmente a garantia e os mecanismos de participação de todos os serviços da administração pública, todos os serviços de atendimento da administração pública na estratégia. A partir de agora, todas as intervenções e todas as alterações e reorganizações de cada um dos serviços de atendimento da administração pública têm de ser articulada com esta estratégia. Terá lugar no âmbito desta estratégia. É também aprovada a equipa de coordenação e os 4 projetos pilotos correspondentes aos territórios de 4 comunidades intermunicipais que foram escolhidas pelas suas características e, desde logo, por representarem diferentes parcelas do nosso território, para serem as áreas do território em que vamos implementar, em primeiro lugar, esta estratégia. Essas 4 comunidades intermunicipais são o Alto Tâmega, o Oeste, a região de Leiria e Viseu, Dão e Lafões. Devo dizer que eu tive a oportunidade de ir pessoalmente com o Secretário de Estado da Administração Local, discutir com cada uma destas comunidades intermunicipais e com os municípios que as compõem, previamente a sua participação, e que o acolhimento foi muito positivo relativamente a esta estratégia, porque, como disse, é uma estratégia que vai permitir cumprir, por um lado, os objetivos de racionalização e eficiência da nossa administração pública e, por outro lado, os objetivos de maior proximidade e qualidade de atendimento. E, para assim ser, tem de ser feita em articulação, em coordenação, desde logo, com os municípios e com as comunidades intermunicipais, e é isso que nós pretendemos e iremos fazer. Devo dizer que, relativamente a esta estratégia a aproximar, nos próximos dias, eu e o Secretário de Estado da Administração Local iremos organizar uma apresentação mais detalhada da estratégia e da própria equipa de coordenação e dos mecanismos de implementação e calendário previsto para a mesma. Portanto, reservaria, eventualmente, embora naturalmente possa responder a algumas perguntas dos seus jornalistas, reservaria mais detalhes para essa apresentação que iremos fazer. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar sobre o Conselho. Sr. Ministro Marcos Guedes, Henrique Simões de Almeida para a Bloomberg News. Queria lhe perguntar se discutiram o caso do Banco Espírito Santo, uma vez que ontem apresentou uma perda substancial e também evidenciou que precisa mais capital do que inicialmente previsto. A pergunta que lhe faço é
se o Governo acha que o Banco Espírito Santo irá precisar de recorrer à linha de recapitalização que está disponível e que o Estado tem para a banca. A segunda questão tem a ver com o Comissário Europeu, se já foi escolhido e se já tem o nome para anunciar. Obrigado. Obrigado pelas suas questões, que malfadadamente nenhuma nem outra foram questões que tenham sido propriamente objeto da agenda do Conselho de Ministros. No entanto, não deixaram de ser, obviamente, abordados no Conselho de Ministros. Não fazem parte da agenda, por isso é que não estão no comunicado. Relativamente à questão do Banco Espírito Santo, que me colocou primeiro, obviamente que o Conselho de Ministros, o Governo de resto, como eu já aqui disse, tem vindo a acompanhar naturalmente, fundamentalmente através da Sra. Ministra de Estado das Finanças e do Sr. Primeiro-Ministro, todo este processo de dificuldade no Grupo Espírito Santo, com reflexos depois também para o Banco Espírito Santo. Foi emitido ontem à noite, na sequência da divulgação da auditoria às contas, um comunicado do Banco de Portugal, para o qual eu basicamente remeti a resposta às várias questões que me colocou ou que me possa colocar relativamente ao Banco Espírito Santo, ou seja, fica claro por parte do Banco de Portugal que foram detectadas através da auditoria às contas factos supervenientes que apontam para perdas mais significativas da exposição ao Grupo Espírito Santo do que aquilo que inicialmente o Banco de Portugal tinha antecipado e que o Banco de Portugal, relativamente aos quais o Banco de Portugal tinha determinado a provisão de meios para fazer face a essa exposição. Foi por isso que o Banco de Portugal determinou o que determinou no comunicado que foi divulgado ontem à noite, mas esse comunicado também não deixou de reafirmar duas coisas que são muito importantes. Por um lado, assegurar a solidez financeira do banco relativamente ao processo de recapitalização que é necessário ser feito e, por outro lado, a plena proteção aos depositantes. Foi também uma garantia ontem dada pelo Banco de Portugal e eu acho que é extraordinariamente importante que assim seja, porque obviamente em primeira linha essas preocupações têm que estar presentes. Quanto à recapitalização, o próprio banco afirma que o plano de reprivatização que foi delineado pelo Banco de Portugal para o banco passa pelo mercado, passa em primeira linha pelos acionistas e é essa a expectativa, naturalmente, que de resto a própria administração do banco também tem, segundo as declarações da nova administração, que foi recentemente nomeada e que está à frente dos destinos do banco neste momento e que tem entre mãos, obviamente, como prioridade inicial desde já, a recapitalização do banco e a primeira linha desse programa passa necessariamente pelo mercado, passa pelos acionistas privados. Relativamente à segunda questão que me colocou, a questão da participação portuguesa na Comissão Europeia, portanto o Comissário português nomeado para a Comissão Europeia, o assunto foi de facto hoje abordado no Conselho de Ministros e o Sr. Primeiro-Ministro ficou mandatado pelo Conselho para ainda durante a tarde de hoje fazer a divulgação da escolha, a indicação do nome que Portugal vai apontar para a nova Comissão Europeia na sequência das eleições para o Parlamento Europeu do passado mês de maio. Joana Navais, da SIC. Malfadadamente as minhas questões não têm também a ver com esta agenda deste Conselho de Ministros. Uma diz respeito ainda à questão do BES, à parte da questão financeira propriamente dita das contas do banco. O Governo está mais preocupado agora com eventuais impactos macroeconómicos que isto poderá ter, nomeadamente no que toca a várias grandes empresas com ligação ao BES também e que podem agora não ver ser feito o rolamento da sua dívida, uma vez que o BES terá que tentar recuperar ao máximo esses créditos. E queria-lhe perguntar também, em relação ao Tribunal Constitucional, ficou hoje a saber-se que o Presidente da República já enviou para o Tribunal Constitucional os dois diplomas, um que diz respeito à reposição dos cortes salariais ainda dos tempos de Sócrates, também o que diz respeito à contribuição de sustentabilidade. Ontem o Tribunal Constitucional deu luz verde à nova versão da contribuição extraordinária de solidariedade, argumentou com a questão de ser uma medida temporária, ora sendo esta contribuição de sustentabilidade a tal medida permanente. O acórdão de ontem deixa ou não mais claro ou mais evidente que poderá, a expectativa do Governo é de que esta medida venha a passar ou que, pelo contrário, poderá chumbar por ser uma medida permanente. Obrigado pelas suas questões, apesar de tudo.
Começava pela parte final, relativa ao Tribunal Constitucional. Quanto à decisão de ontem, quando o Governo desenhou o orçamento retificativo, fê-lo naturalmente tendo em atenção a decisão do Tribunal Constitucional que determinou a necessidade desse mesmo orçamento retificativo. A decisão de ontem do Tribunal Constitucional confirma que o Tribunal entendeu que assim foi, ou seja, que o Governo teve em consideração aquela que foi a interpretação do Tribunal Constitucional inicialmente ao Orçamento de Estado e que determinou a necessidade de um orçamento retificativo. Eu acho que isso é positivo e é fundamentalmente positivo para o prosseguimento da confiança e que é tão necessária para a recuperação e a continuação da trajetória de crescimento que a economia portuguesa tem registado nos últimos meses e que, obviamente, é o trabalho do Governo e o anseio de todos os portugueses poder consolidá-la, como é evidente. A segunda questão que me coloca tem que ver com o envio divulgado pela comunicação social. Eu soube agora, quando terminou o Conselho, que o Sr. Presidente da República teria decidido já enviar para o Tribunal Constitucional os 2 diplomas que foram aprovados na Assembleia da República na semana passada e que respeitam, por um lado, as medidas que têm que ver com a supressão da redução salarial a partir de 2015, bem como as medidas que têm que ver, as medidas duradouras que foram determinadas pelo Governo na sequência da decisão do Tribunal Constitucional relativo ao diploma da convergência das pensões, que são, a saber, que tem que ver com a criação da contribuição de sustentabilidade, do alargamento também aos ativos de um esforço através do alargamento da TSU e, por outro lado, também à generalidade da sociedade através de a criação de uma cota-parte do IVA que fica consignado expressamente à sustentabilidade do próprio sistema de pensões. Este diploma e estas propostas apresentadas pelo Governo foram também elas desenhadas tendo em atenção aquela que foi a decisão do Tribunal Constitucional no seu acórdão que determinou a necessidade de se olhar para uma medida com caráter duradouro, por um lado, e por outro lado uma medida que repartisse com uma equidade maior o esforço, quer entre pensionistas, quer entre ativos, quer entre o geral da sociedade. Foi isso que o Governo fez, mas é evidente que, atendendo, como o Sr. Primeiro-Ministro já deixou claro, atendendo ao enorme interesse que existe para a confiança e para a segurança jurídica relativamente às medidas que o país terá que continuar a aplicar para ter uma sustentabilidade não apenas do sistema de pensões, mas também em termos mais latos das contas públicas, é fundamental não existirem dúvidas de constitucionalidade relativamente a este diploma. O Sr. Presidente da República acolheu as preocupações do Governo relativamente a esta matéria, ou a pertinência das posições do Governo relativamente a esta matéria, e, portanto, o Governo, obviamente, que vê com muitos bons olhos a decisão do Sr. Presidente da República de acolher essas preocupações e de ter enviado para o Tribunal Constitucional. Aguardaremos agora serenamente aquilo que venha a ser a decisão do Tribunal, sendo certo, como me referi, que o desenho dessas medidas foi feito por parte do Governo, tendo toda a atenção e todo o cuidado em procurar respeitar aquela que foi a decisão do Tribunal Constitucional que motiva estas medidas de substituição. Penso que... perguntam-me também relativamente ao Banco Espírito Santo. É evidente que uma economia como a portuguesa ressente necessariamente de uma situação tão grave como aquela que atravessa um grande grupo económico como é o Grupo Espírito Santo. E, na medida em que a gravidade dessa situação seja maior ou menor, o impacto que poderá ter para a economia portuguesa também necessariamente será em maior ou menor medida. Eu penso que isso é óbvio para todas as pessoas. Penso, no entanto, que estas coisas têm que também ser tratadas, acima de tudo, pelos responsáveis de supervisão e de regulação do sistema financeiro. É isso que tem vindo a acontecer e a nossa confiança é de que funcionem os mecanismos que existem no nosso Estado de Direito para acorrer a essas situações. Haverá impactos para a economia? Haverá, seguramente. Espero que a economia tenha resiliência suficiente para poder reagir positivamente a mais este revés, que no fundo não deixa de ser um revés bastante importante, atendendo à dimensão do grupo económico que está em causa. Boa tarde, Nádia Diniz, da agência Lusa. Eu tinha uma questão relativamente
ao programa Aproximar. Falou no encerramento das repartições de finanças, que entretanto ficou por terra. Eu queria perceber quando é que foi decidido que já não ia ocorrer, e perceber também qual é que é o investimento de que estamos a falar, porque se é uma loja de cidadão por município são 308, mais os 1000 espaços do cidadão. Portanto, qual é que é o investimento de que estamos a falar, e se isso vai ser financiado via Orçamento do Estado ou via autarquias ou eventualmente uma solução mista? Obrigada. Duas questões. A questão das repartições de finanças já foi acertada e, aliás, anunciada por mim há bastante tempo. Aparentemente, às vezes o que o Governo diz, ainda que o diga e repita, não é ouvido, ou pelos vistos não é atendido plenamente. Como provavelmente se lembram, eu fiz declarações antes da última avaliação da Troika, em que não iriam ocorrer as repartições de finanças, porque o Governo estava a negociar com a Troika um modelo diferente de reorganização dos serviços de atendimento que permitia que fosse abandonada essa obrigação de encerramento das repartições de finanças. E, portanto, foi no contexto disso mesmo e confirmado na última avaliação da Troika. Portanto, aqui não há nada de verdadeiramente novo. Se calhar parece novo, porque apesar de nós o termos dito, talvez por razões políticas, muitas vezes continuava-se a repetir, político-partidária, naturalmente, continuava-se a repetir que iam encerrar as repartições de finanças, e essa ideia, pelos vistos, permaneceu. Como podem, aliás, ver, na carta de compromissos que Portugal enviou quando do fecho do Programa de Assistência Económica ou Financeira, não consta lá já essa obrigação. Foi substituída por esta reorganização, que é uma reorganização que permite ao mesmo tempo racionalizar o funcionamento da administração pública, dar-lhe eficiência, gerar poupanças, mas garantindo a presença territorial de todos os serviços de atendimento ao nível dos municípios e, em muitos casos, com maior proximidade aos cidadãos e seguramente também melhor qualidade de atendimento e maior simplicidade nesse atendimento da administração. Quanto à questão do financiamento, um dos principais instrumentos de poupança da reforma tem a ver com a reorganização com as poupanças geradas em termos de gestão do parque imobiliário do Estado, do património do Estado. Nesta estratégia, ao nível do território de cada comunidade intermunicipal e depois de cada um dos municípios, vão ser identificados a totalidade dos edifícios onde estão presentes serviços da administração pública. Sendo que em muitos casos existem edifícios ou de algum serviço da administração pública central ou dos próprios municípios, onde podem ser juntos, incluídos, vários outros serviços públicos, libertando, portanto, esse património, diminuindo o valor de rendas e também o custo de oportunidade. É daí que virá uma parte muito importante da poupança. E, nesse sentido, o que vai ser feito a nível de cada um destes territórios, já há uma primeira análise que nos permitiu, desde logo, ter a percepção de que a estratégia era viável, mas vai ser feito depois, ao nível do detalhe de cada uma dos territórios de cada uma destas comunidades intermunicipais, a identificação quer do património existente, quer de onde é que estão os diferentes serviços da administração pública, e ao mesmo tempo das oportunidades que existem, em termos de património ou central ou municipal, para onde pode ser instalada essa loja de cidadão, esse condomínio de serviços públicos, para onde migrarão os diferentes serviços públicos. Nós não vamos construir de raiz novas lojas de cidadão. O que vamos fazer é pegar num edifício que já existe, que pode até já ter um determinado serviço da administração pública, ou pode ser um edifício do município, e transformar esse município, fazer as adaptações necessárias para que aí se possam instalar os diferentes serviços de atendimento e, portanto, transformar esse edifício numa loja do cidadão. O financiamento dessas adaptações que podem ser necessárias ao nível dos edifícios, para criar essas lojas de cidadão, pelo menos uma em cada município, e libertar o outro património, esse financiamento dessas adaptações que sejam necessárias será feito com base em fundos europeus, será em grande parte financiado pelo próximo quadro de fundos europeus, que inclui, aliás, uma componente muito grande, que nós já anunciámos,
de modernização da administração pública, sendo que uma das componentes fundamentais é precisamente esta, a harmonização da rede de serviços de atendimento da administração pública. Esse valor terá de ser identificado precisamente ao nível da implementação que vai ser feita em cada um destes territórios das comunidades intermunicipais. É aí que nós vamos fazer e chegar a valores concretos. Nós temos estimativas neste momento, mas eu não lhe vou avançar esses valores, porque são estimativas apenas que teremos agora de apurar, até porque temos de ver, por exemplo, com cada um dos municípios, que muitas vezes conhecem melhor a realidade local, incluindo os edifícios possíveis para instalar lojas de cidadão, temos de ver com os municípios onde é que isso vai ser feito e como vai ser feito e fazer uma análise do custo dessa transformação e adaptação necessária. Boa tarde, Hugo Matias, da TVI. Para o Ministro Poiás Maduro, retomando esta ideia, na última reunião do Conselho falou-se precisamente deste primeiro patamar do aproximar, mas depois também havia outra estratégia de descentralização do aparelho do Estado, com áreas, na altura falou-se da questão da segurança social, da educação, saúde, etc. E disse que brevemente iriam apresentar novas linhas orientadoras. Já há alguma novidade nesse sentido? E pergunto-lhe se estas 4 regiões piloto neste aproximar também serão piloto nesse outro patamar. Basicamente é isso. Para o Ministro Marcos Guedes, perguntava-lhe, a propósito deste pedido de fiscalização do Presidente da República, foi pedido dentro dos prazos normais, ou seja, sem caráter de urgência. A semana passada tinha falado de uma data de setembro, eventualmente, para a entrada em vigor destas medidas, se fossem aprovadas, ou seja, se não carecessem de qualquer ou se não padecessem de qualquer inconstitucionalidade. Este pedido nestes moldes temporais atrasa eventualmente esta entrada em vigor. E deixe-me fazer uma provocação. Se o elenco governativo já se despediu da Ministra Maria Luísa Albuquerque. Se me permite, eu respondo rapidamente, porque a minha resposta, porventura, é mais curta que a do Sr. Ministro Adjunto. A Sra. Ministra não esteve hoje no Conselho, portanto, nem foi possível cumprimentar, nem foi possível despedir, portanto, não foi o caso, com toda a franqueza. Relativamente à questão que me colocou antes, das datas previsíveis para a entrada em vigor das novas medidas, eu confesso que só tomei conhecimento pela comunicação social do envio do Sr. Presidente hoje mesmo, mas isso eu acho que é uma boa notícia porque ajuda nos prazos, ou seja, se o pedido de fiscalização preventiva do Sr. Presidente da República entrou no dia de hoje, o prazo constitucional, se ele não foi encurtado pelo Sr. Presidente, é de 25 dias, o que determina que até algures, pelo menos até o dia, no máximo até o dia 25 de agosto, haverá uma pronúncia definitiva do Tribunal. E isso, sendo a pronúncia favorável, permitirá seguramente que no início de agosto, porque logo a seguir à pronúncia do Tribunal, de setembro, peço desculpa, logo a seguir à pronúncia do Tribunal, o Sr. Presidente estará em condições, sendo favorável, de promulgar os diplomas, e isso permitirá que o diploma entre em vigor, provavelmente, ainda no final de agosto, com estes prazos que hoje conhecemos. E, portanto, relativamente àquela previsão que lhe tinha traçado, de, porventura, no início de setembro, era até a contar que, eventualmente, o pedido de apreciação de constitucionalidade, como sabe, o Sr. Presidente da República tem 8 dias, depois de receber o diploma, pudesse ainda demorar alguns dias. O Sr. Presidente, é uma competência do Sr. Presidente, o Sr. Presidente entendeu enviar já hoje, isso ajuda a encurtar os prazos. Não, como sabe, entra em vigor, já foi aqui explicado por mim, isso foi o início de setembro foi o que o seu colega da comunicação jornalista colocou. Como sabe, no diploma colocámos a norma de que entrará em vigor no dia imediato da sua publicação e, portanto, se puder ser promulgado pelo Sr. Presidente da República ainda no final do mês de agosto, entrará em vigor ainda no final do mês de agosto. Se for nos primeiros dias de setembro, será nos primeiros dias de setembro. Para além do programa Aproximar, uma outra grande reforma do Estado que estamos a preparar e iremos implementar é precisamente aquela que diz respeito à descentralização. Portugal, eu tenho dito várias vezes, é um dos países mais
centralizados da Europa. As estatísticas indicam-no sem dúvida nenhuma. E essa centralização faz perder efetividade e potencial de termos melhores políticas públicas no nosso país, em áreas como a educação, a saúde, a segurança social, e que são, portanto, áreas prioritárias que o Governo identificou para desenvolver este programa de descentralização. A descentralização é extremamente positiva porque a proximidade traz melhor informação, maior informação e permite, portanto, melhores decisões. Porque a proximidade traz também uma maior adequação às especificidades de cada parcela do nosso território. E permite também atender às prioridades, às preferências diferentes que por vezes existem em diferentes partes do nosso território. E por último, porque a descentralização traz uma responsabilização mais imediata. A proximidade dos eleitos permite responsabilizá-los mais imediatamente, sobretudo em áreas, por exemplo, como a educação. Se há algo na escola não está bem, poder responsabilizar imediatamente o Presidente do município nessa matéria é extremamente importante e facilita, por parte dos cidadãos, o controle da qualidade das políticas públicas que são desenvolvidas nessa matéria. E, portanto, é por isso que o Governo decidiu fazer esta aposta muito importante, que o Sr. Primeiro-Ministro também já afirmou, em processos de descentralização que iremos iniciar. Nesse âmbito, o que estamos a desenvolver e a preparar são projetos pilotos com base em acordos quadros para cada uma destas áreas. Porque sabemos que esta é uma reforma profunda do nosso Estado, também a queremos fazer com prudência e método. E daí, tal como estamos a fazer no Aproximar, fazê-lo com projetos piloto, mas que tenham significado, tenham dimensão. No caso da educação, nós já temos neste momento acordos quadro, um modelo de financiamento, um modelo de discriminação de todas as competências a atribuir aos municípios e daquelas que ficam ao nível da administração central ou que são atribuídas à autonomia da escola, um valor muito importante que este Governo quer preservar, e estamos em negociação com os municípios para definir o modelo final da contratualização dessa descentralização com os municípios que vão servir de projeto piloto, sendo que os municípios que vão servir de projeto piloto não são necessariamente os municípios das comunidades dos territórios das comunidades intermunicipais da estratégia do Aproximar, da reorganização da rede de serviços públicos de atendimento. Pode até, em algum caso, acontecer que assim seja, mas não há nenhuma relação nessa escolha. Quanto à saúde, estamos também já bastante avançados com o Ministério da Saúde na preparação desses acordos quadros e vamos iniciar o mesmo processo com a Segurança Social. Demos prioridade nesse trabalho, que para ser bem feito tem de ser um trabalho com muito cuidado. Porquê? Porque no passado já tivemos processos de descentralização, mas que foram, por um lado, limitados. E, por outro lado, nem sempre funcionaram bem, porque não houve o cuidado suficiente na preparação desses processos de centralização, dos mecanismos de avaliação, dos mecanismos de motorização, dos instrumentos de implementação. E é isso que nós estamos a fazer. E, portanto, estamos a avançar, estamos em graus diferentes de avanço neste programa de descentralização, mas estamos já bastante avançados relativamente à educação. Estamos também a dar passos muito significativos já na área da saúde e espero que relativamente em breve também possam, relativamente no que diz respeito à saúde, começarmos a discutir com municípios que pretendam ser projetos piloto nesta matéria. Se me permitir, Sr. Ministro da Presidência, eu tenho uma reunião fora de Lisboa para a qual já estou atrasado, e se os jornalistas não se importarem, a não ser que haja alguma pergunta que seja diretamente, se for sobre o acordo de parceria, está aqui o Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional sobre os fundos, que poderá responder seguramente até melhor do que eu. Muito obrigado. Sr. Ministro Marcos Guedes, duas perguntas rápidas. A primeira é como é que vão fazer o anúncio do novo comissário, da escolha do comissário europeu, e a segunda tem a ver com a EGF. Hoje era o último dia para a apresentação de propostas vinculativas, para perguntar se já recebeu as propostas todas, quantas propostas recebeu e se pode dar alguns detalhes sobre os interessados na EGF. Obrigado. Obrigado. Relativamente à questão da indicação do nome nacional para a Comissão, será feito pelo próprio Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, a forma de apresentação será pelo próprio Sr. Primeiro-Ministro. Não sei se fará uma conferência de imprensa, se fará um comunicado.
ficou decidido no Conselho que o Sr. Primeiro-Ministro, durante a tarde de hoje, depois obviamente de fazer alguns contactos, como calcula, nomeadamente com a Presidência da República e não só, fará essa comunicação. Relativamente à questão da EGF, foi de facto hoje também feito um ponto de situação por parte do Sr. Ministro do Ambiente no Conselho, dando nota de que, como sabe, o prazo não foi alterado, como referiu. O Governo manteve o prazo que inicialmente tinha sido determinado no modelo e no caderno de encargos da privatização, que termina hoje, ao final da tarde. A indicação que o Sr. Ministro hoje deu ao Conselho, apenas, sucintamente, foi de que manteve o prazo, decidiu não alterar o prazo, e terá recebido ontem a comunicação de que dos 7 pretendentes iniciais, 2 terão comunicado durante o dia de ontem que não iriam formular uma proposta concreta. Portanto, aguardaremos agora até ao final da tarde de hoje para saber exatamente, sobram 5, portanto, quantas propostas é que darão entrada, mas o processo só termina, tanto quanto sei, por volta das 7 da tarde, não sei se é às 6, se é às 7 da tarde, mas é o prazo que foi definido, que estava definido na decisão anterior e que resultava do próprio caderno de encargos. Se não há mais nenhuma questão, muito obrigado e boa tarde.